Nono ano, nós estamos estudando agora potenciação, o nosso primeiro conteúdo relacionado aos conteúdos do nono ano. Eu dei uma aula inicial com alguns conceitos iniciais sobre potenciação. Hoje nós vamos ver mais alguns conceitos importantes sobre potenciação e vamos ver também o conceito de notação científica. Vocês vão entender que notação científica, ela não vai ser utilizada apenas na matemática. Vocês vão poder utilizar também na física ou nas aulas de química, ou seja, nas aulas de ciências do nono ano e nas aulas do ensino médio de física e química. E também nós vamos ver um pouco sobre equações ou expressões quando nós temos no expoente uma letra, uma variável. Nós sabemos que potência é uma multiplicação, ou seja, é uma base no qual você vai multiplicar essa base quantas vezes o expoente nos fala. Nós sabemos que há vários conceitos de potenciação. Agora, nós vamos ver a potenciação quando o expoente é um número fracionário, ou seja, é um número racional. Pode acontecer de você ter uma determinada base e ela ter como expoente uma fração. Você vai transformar essa fração em uma raiz. Para que isso aconteça, nós temos que ver primeiro a definição. A definição diz que a elevado a m sobre n vai ser igual a raiz quadrada, a raiz de índice n com o expoente m e a base a. Observe que a base desse número exponencial se tornou a nossa base dentro do radical. E a nossa fração, que era o expoente, o m, que é o primeiro valor, o numerador da fração, se torna expoente de a. E o n, que é o denominador dessa fração, se torna o índice da sua raiz, da sua radiciação. Mas aqui precisa ter uma determinadas características. O A, ele tem que pertencer aos números reais, ou seja, o A ele pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser um número decimal, um número fracionário. Aqui abrange todos os números, inclusive números racionais. O N, ou seja, o denominador da fração que forma um expoente, ele precisa pertencer aos números naturais. Porém, esse número natural vem com asterisco. Quando estudamos conjuntos numéricos, nós sabemos que esse asterisco indica exceto o zero. Então, o número que é no denominador pode ser qualquer número positivo, a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, não pode ser 0, não pode ser menos 1, nem menos 5, nem menos 6 e aí por diante. E o m, o numerador dessa fração que está no expoente, ela tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Aqui no numerador, pode ser o zero, pode ser número positivo e pode ser número negativo. Então, pode ser menos 5, pode ser 10, pode ser 0. Vamos ver um exemplo. Nós temos 4 elevado a 1 sobre 2. Observe que o 4 é a base, o expoente é a fração 1 sobre 2. Eu vou escrever uma raiz. O número que está no denominador, o número 2, ele vai ser o índice da nossa raiz. E o número que está no numerador, ele vai ser o expoente da nossa base, que é 4. Então, ficamos com raiz quadrada de 4 elevado a 1. Nós sabemos que quando se trata de raiz quadrada, o índice 2 não precisa aparecer. E 4 elevado a 1 é o mesmo que multiplicar o 4 uma única vez. Então, nós continuamos tendo 4. E qual é a raiz quadrada de 4? 2. No nosso próximo exemplo, nós temos 1 sobre 9 elevado a menos 3 sobre 2. Bom, observe que o nosso índice ele é negativo. Quando nós estudamos regras sobre potenciação, nós estudamos sobre quando o índice é negativo. Para que esse índice deixe de ser negativo, o que eu preciso fazer é inverter a base. Ou seja, você vai trocar o numerador pelo denominador da base.
O 1 é o numerador, passa a ser denominador. O 9 é numerador, denominador, passa a ser numerador. Então, ao invés de nós termos 1 sobre 9, nós vamos ter 9 sobre 1. E quanto é 9 sobre 1? É 9 dividido por 1. E 9 dividido por 1 é o próprio 9. Então, agora o nosso índice não está mais negativo. Ele está positivo. Ficamos com 9 elevado a 3 sobre 2. Eu vou escrever o 9 dentro da raiz. Quem é o denominador? O 2. Ele vai ser o índice. Quem é o numerador? É o 3. Ele vai ser a potência do nosso número 3 aqui. Do nosso número 9. Então, ficamos com raiz quadrada de 9 elevado a 3. Nesse caso, você vai multiplicar o 9 3 vezes. 9 vezes 9 é 81. E 81 vezes 9 é 729. E qual é a raiz quadrada de 729? 27. Porque 27 vezes 27 é 729. Ou você pode simplificar também. Aqui da forma que você considerar mais fácil. Então, toda vez que você tiver uma fração no expoente, você vai transformar em uma raiz. O numerador vai ser o expoente da sua base e o denominador vai ser o índice da sua fração, da sua raiz. Vamos ver 2 exemplos de expressão numérica relacionado a números decimais, a número fracionário com expoentes. 1 sobre 2 elevado a menos 2 mais colchete 2 elevado a menos 1 menos 2 elevado a menos 1, fechou o colchete menos 1. Quando você tem sinais associativos, você inicia a resolução por ele. E inicia pelas potências. Bom, na primeira nós temos um parênteses. 1 sobre 2 elevado a menos 2. Observe que o índice é negativo. Como eu faço para esse índice deixar de ser negativo? Eu inverto. Eu troco o numerador pelo denominador. 1 sobre 2 passa a ser 2 sobre 1. E o expoente se torna um número positivo. Mas faço o mesmo processo com 2 elevado a menos 1. Você vai considerar que quando não tem denominador, o denominador é 1. Então, 1 vai ficar no numerador e o 2 vai ficar no denominador. E eu sei que toda vez que eu tenho um expoente 1, é o próprio número. Então, quando você tiver um índice negativo 1, você inverte o valor e essa já é a resposta. Porque qualquer número elevado a 1 é o próprio número. No nosso caso, nós ficamos com 1 sobre 2. Menos, dentro do parênteses, nós temos menos 2 elevado a menos 1. Vamos fazer o mesmo processo. O negativo você repete e o 2 não tem denominador, então é 1. Ficamos com 1 sobre 2. E nós não temos aqui como expoente menos 1, ele vai ficar 1 positivo. Todo expoente 1, basta você repetir a base. Elevado a menos 1. 2 elevado a 2 é 4. E 1 elevado a 2 é 1. E 4 dividido por 1? 4. Aqui eu vou eliminar o parênteses. Vou repetir o mais, o colchete, o 1 sobre 2 e vou fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais 1 sobre 2. Elevado a menos 1. Vou repetir o 4 e vamos resolver o que está dentro do colchete. Repete o sinal positivo. 1 mais 1 é 2. E o denominador das frações são 2. Eu posso somar fração quando o denominador é igual. Então, se o numerador vai ser 2 e o denominador também é 2, eu posso dividir. Quanto é 2 dividido por 2? 1. 1 elevado a menos 1. Porém, aqui, o expoente é negativo. Mas como a sua base também é o número 1, se você inverter o 1 sobre 1, continua sendo 1. Não vai fazer diferença, porque a base é 1. E 1 mais 1? 5. Então, sempre que você tiver uma expressão numérica com expoente, você vai começar dos sinais associativos. Parênteses, chave, colchete, e assim por diante.
Quando eu tenho um número decimal no nosso expoente, você vai converter do número decimal para o número fracionário. Então, exemplo, eu tenho 16 elevado a 0,34 dividido por 16 elevado a 0,09. Quando nós estudamos as propriedades da potenciação, nós vimos que quando a base é igual e os valores estão dividindo, você repete a base e subtrai os expoentes. Quem é a base? 16. Então, eu vou repetir. Quem é os expoentes? 0,34 e 0,09. 0,34 menos 0,09 é 0,25. Então, eu fiquei com 16 elevado a 0,25. Mas nós não estudamos nenhuma regra que nós temos aqui um número decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter de decimal para fração. Porque fração, você vai aplicar a mesma regra que você já tinha. 0,25, você vai imaginar sem a vírgula, 25. No denominador, você vai acrescentar 1 e 2 zeros, porque você tem o 2 e o 5. Então, vai ficar com 100. 0,25 equivale à fração 25 sobre 100. Se essa fração puder ser simplificada, você obrigatoriamente precisa simplificar. Que número que eu posso dividir o 25 e o 100 ao mesmo tempo? 5 ou o próprio 25. Se você tentar um número maior, você vai precisar fazer o processo menos vezes. 25 dividido por 25 é 1 e 100 dividido por 25 é 4. Ou seja, nós ficamos com 16 elevado a 1 sobre 4. 16 elevado a 1 sobre 4, eu vou utilizar aqui a mesma regra que você utilizou para poder fazer os outros exemplos de raiz. Vou ficar, então, com a raiz, com o expoente 1 e a potência e o índice 4. Que número que eu multiplico 4 vezes que é 16? É o 2. Então, a raiz de 16 elevado a 1 sobre 4 é 2. Porque se você multiplicar o 2 4 vezes, você tem 16. Nós vimos, então, que a potenciação ela tem várias regras. E uma regra geralmente está interligada com a outra. Por isso que nós vamos rever aqui todas as regras principais. Sempre que vocês forem fazer algum tipo de exercício que for sobre potenciação, volte nessas regras e olhe ela novamente, porque vai auxiliar bastante vocês. Bom, a primeira regra é que toda base elevada a 1, como eu já disse, é a mesma base. Então, 5 elevado a 1 é 5. Qualquer base elevado a 0 é 1. 9 elevado a 0 é 1. Aqui só vai ter uma exceção, se a base também for 0. Aí nós temos uma indeterminação matemática. Quando você tem duas bases iguais e elas estão multiplicando, você repete a base e soma os expoentes. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3, repete o 2 e soma. 5 mais 3, 8. Ficamos com 2 elevado a 8. Quando você está dividindo dois valores que são iguais, a base, você subtrai os expoentes. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3, a base é 5, repete, e subtrai. 7 menos 3, 4. Então, ficamos com 5 elevado a 4. Quando você tem uma potência de uma potência, você repete a base e multiplica os dois expoentes. 7 elevado a 2 elevado a 4, repete a base 7 e multiplica. 2 vezes 4, 8. 7 elevado a 8. Quando você tem uma divisão com o expoente, é o mesmo que você multiplicar o numerador pelo expoente e o denominador pelo expoente. 3 elevado a 4, 3 sobre 4, aliás, elevado a 2 é o mesmo que 3 elevado a 2, 9, e 4 elevado a 2, 16. E quando eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter. Se for uma fração, basta você trocar numerador por denominador. E se não for,
você vai escrever 1 no numerador e o seu expoente, ele vai ser o mesmo, só que vai estar no denominador com o sinal positivo agora no expoente. Ao invés de ser negativo, passa a ser positivo. Exemplo, 2 elevado a menos 4. 1 vai ser sempre o numerador e o 2 elevado a 4 vai ser o denominador. E o que é 2 elevado a 4 positivo? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2, 16. Então, é 1 sobre 16. Quando eu tenho uma base e eu tenho uma fração no meu expoente, eu vou repetir a base, o numerador do expoente passa a ser o índice dessa base e o denominador passa a ser o índice dessa raiz. Exemplo, 8 elevado a 2 sobre 3. O 8 continua sendo a base, o radicando, o 3 é o denominador, é o índice, e o 2, que é o numerador, passa a ser o expoente do 8. Ficamos com raiz terceira de 8 elevado a 2. Então, você vai multiplicar 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, 64. Então, você vai calcular a raiz terceira de 64, que é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Agora que nós vimos todas as propriedades e regras importantes da potenciação, nós vamos continuar o nosso estudo falando um pouco sobre notação científica. A notação científica é um número que está escrito no seguinte formato: x vezes 10 elevado a y. O x ele vai ser um número qualquer entre 1 e 9. E ele vai estar sendo multiplicado pela base, que vai ser sempre 10. O expoente pode ser um número negativo ou pode ser um número positivo. Bom, para que serve a notação científica? A notação científica ela serve para você expressar de uma forma mais simplificada um número extremamente grande ou um número extremamente pequeno. Quando você estiver trabalhando principalmente em ciências, física e química, você vai ver que muitas vezes nós vamos ter questões que utilizam números muito grandes. Por exemplo, a distância de um planeta até o outro ou a quantidade de estrelas que tem em uma galáxia. É um número extremamente grande. Ou números extremamente pequenos, como, por exemplo, o tamanho de uma bactéria na biologia é um tamanho muito pequeno. Então, uma forma mais simples de expressar um número que provavelmente terá tantos zeros é expressar ele em notação científica. Isso quer dizer que você vai mudar a vírgula do número e escrevê-lo na base 10. Exemplo. Observe o número 3.000. Ele é um número grande. Então, quando ele for grande, o expoente que aparece em cima do 10 é um número positivo. Agora, o número 0,003, ele é um número pequeno. Quando for pequeno, o expoente vai ser negativo. Como eu vou fazer para escrever? O x é um número entre 1 e 9. Então, você vai andar com a vírgula até chegar nesse número, entre 1 e 9. Aqui ele está escrito no formato de 3.000. Quando o número não aparecer com vírgula, é porque ele é um número muito grande. Então, a vírgula vai estar no final do número. Então, não precisa aparecer. Você vai considerar que a vírgula está no final. Você vai andar uma vez com a vírgula, será 300, mais uma, 30, mais uma, 3. Então, 3 é um número entre 1 e 9, então 3 vai ser o nosso x. A base é sempre 10, então é sempre vezes 10. E você vai ver quantas vezes você fez esse passo até chegar no 3. 1, 2, 3. Então, o expoente é 3. 3.000 é o mesmo que 3 vezes 10 elevado a 3. Agora, um número pequeno, 0,003. Números pequenos já tem a vírgula. Você vai fazer o mesmo processo. Você vai andar com essa vírgula. Uma vez, você vai ficar com 0,03.
Duas vezes, você vai ficar com 0,3. Mais uma vez, você vai ficar com 0,03, ou simplesmente 3. 3 é um número entre 1 e 9, então, ele é o nosso x. É sempre vezes 10, quando é notação científica. Como esse número é pequeno, você fez esse passo 3 vezes, você vai escrever o expoente menos 3. Número pequeno, negativo. Número muito grande, positivo. Vamos ver aqui um outro exemplo. Nós temos aqui um número e ele é um número muito grande. Esse número grande, o que eu vou fazer com ele? Eu vou reduzir ele a um número menor. Eu vou eliminar um pouco desses zeros. Observe que ele é um número grande, então ele não tem vírgula. A vírgula é onde está o ponto que está indicando. Eu preciso andar com essa vírgula até chegar em um número entre 1 e o número 9. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é 65. Ainda não é entre 1 e 9. 7. 7 vai ficar entre 6 e 5. 6,5. Então, 6,5 é um número entre 1 e 9. Sempre multiplicar por 10. Quantas vezes eu fiz esse transporte da vírgula? 7 vezes. Então, elevado a 7. Esse número não é muito grande, então o 7 é positivo. Se ele fosse muito pequeno, o 7 seria negativo. Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui nós temos o número 0,0008. E eu quero escrever ele em notação científica. Eu sei que ele é um número pequeno. Então, se ele é um número pequeno, o índice dele, da potência de 10, vai ser, o expoente, aliás, ele vai ser um número negativo. Eu vou andar com a vírgula até aproximar um número que seja entre 1 e 9. Uma vez eu vou ficar com 0,008, duas, 0,08, 3, 0,8, 4, 0,008, ou seja, 8. Encontramos o número 8. Vou sempre multiplicar por 10, e como esse processo foi 1, 2, 3, 4, o expoente do 10 vai ser menos 4. O número 234, como eu vou escrever ele na base 10? Eu quero um número entre 1 e 9. Então, quando o número for grande, 234 é um número grande, eu vou andar com a vírgula do final para o início dele. Uma vez eu vou ficar com 23,4. Duas vezes eu vou ficar com 2,34. É um número entre 1 e 9, então eu posso escrever 2,34 vezes 10. Como o número é grande e eu fiz isso duas vezes, então elevado a 2. Positivo. Já o número 0,092, ele é um número pequeno. Então, eu vou andar com a vírgula, 1, 2. Uma vez fica 0,92. Duas vezes fica 9,2. Então, eu vou escrever 9,2 vezes 10. Como esse passo foi duas vezes, eu vou ficar com o sinal negativo, menos 2. Já o número 54,65. Pode ter números com vírgula no meio dele? Pode, não tem problema. Você pode escrever da mesma forma. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que a vírgula seja deslocada uma vez, para ao invés de eu ficar com 54,65, eu vou ficar com 5,465. E eu vou multiplicar por 10, porque na notação científica a base é sempre 10, e o expoente vai ser 4. Mas por que o expoente é 4? Observe que esse número, inicialmente, ele já estava em notação científica. Ele já estava, vezes 10 elevado a 3. Quando você andou mais uma vez com a vírgula, você acrescentou 1 ao expoente, que já era 3. Então, ele agora é 4. Eu posso modificar um número que já está escrito na notação científica para melhor fazer algum cálculo que eu preciso? Posso. Posso fazer com que essa vírgula ande tanto para o lado do 4, do 5, como para o lado do 6, dependendo da situação do meu exercício.
Como nós estamos falando sobre expoentes, alguns exercícios vai trabalhar com equações exponenciais. Uma equação exponencial é quando o expoente tem uma letra. Nós estudamos que uma equação precisa ter uma igualdade. E ela precisa ter uma incógnita, ou variável, que quer dizer uma letra. Quando essa letra aparece no expoente, nós chamamos isso de equações exponenciais. Exemplo, 5x, 5 elevado a x igual a 125. Qual é o valor de x? É um número que quando eu elevar o 5 a esse x, a resposta é 125. Exemplo, 3. Por quê? 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 125. Alguns exercícios vocês vão ver que ela é muito simples e aí é só você relembrar a potenciação e você vai saber qual o valor que você vai colocar no lugar do x, que é elevado àquela base, vai ser o valor que nós estamos procurando. Se você não souber, o que você vai fazer? Você vai fatorar o número que não está com o expoente no caso. Exemplo, 2 elevado a x igual a 8. Que número que eu substituo x? Que 2 elevado a esse número vai ser igual a 8? Bom, eu vou fatorar o 8. Vou dividir o 8 por 2, vai ser 4. 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, o número 2 apareceu 3 vezes. Então, eu fico com 2 elevado a 3. 2 elevado a x é o mesmo que 2 elevado a 3. Quando você tem uma igualdade em que as bases são iguais, você pode entender que os expoentes também são iguais. Ou seja, se 2 é igual a 2, então x é igual a 3. Observe que se você substituir o x por 3, 2 elevado a 3, você vai ter 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, encontramos o nosso valor para x. Nosso próximo exemplo. X elevado a 3 igual a 1 sobre 243. Eu vou fatorar o 243. 243 dividido por 3 é 81. 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Ou seja, o número 3, ele apareceu 5 vezes. Então, nós vamos ficar com x elevado a 3 elevado a x igual a 1 sobre 5 elevado a 3. Mas, aqui eu tenho um problema. No primeiro membro, eu tenho um x elevado a 3. No segundo, nós temos uma fração. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a fração. Lembra que quando você inverte, você troca o sinal do expoente. Então, se no denominador o expoente 5 ele é positivo, quando você trocar no numerador, ele vai ser negativo. E o 1 do denominador precisa aparecer? Não precisa. Você não precisa colocar 1 no denominador. Ele é opcional. 3x é igual a 3 menos 5. Se as bases são iguais, as bases são 3, os expoentes também são. Então, o x é igual a menos 3. Quer dizer que 3 elevado a menos 5 é igual a 1 sobre 243. Vocês vão ver que a maioria dos exercícios aqui, desse formato, você consegue resolver por raciocínio lógico, porque você já conhece as multiplicações. Caso você não consiga fazer, aí você precisa fazer o processo de fatoração. No processo de fatoração, você só pode usar número primo. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Nós concluímos agora os pontos mais importantes do nosso conteúdo sobre potenciação. Bons estudos para vocês!